conosco aí, não saia, fique aí até o final, né? Fique conosco aí. Eu tenho certeza que vai ser uma manhã de edificação, uma manhã onde nós vamos juntos aqui sermos edificados para a glória de Deus. Glória a Deus. Enquanto isso, nós vamos louvando, enquanto os irmãos vão chegando, para a gente não perder tempo aqui. Porque grande é o Senhor e Ele é muito digno de ser louvado. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande, aleluia, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Senhor que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Nós queremos, Deus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Cante comigo, queremos, Deus, aleluia. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Glória a Deus, bom dia. Graça e paz. Nós nascemos para adorar o Senhor, nós nascemos para glorificar o Senhor, nós nascemos para exaltar o Senhor. Esse é o nosso papel de filho de Deus. Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda honra e de toda glória. Grandes são as tuas obras, Deus. Oh, meu Deus, quando eu olho para as obras de Deus, aleluia, é impossível nós não reconhecermos, aleluia, que ela é perfeita. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são
são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Vamos lá então. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Glorificará teu nome, ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará? Aleluia! Pois só teu nome é santo. Ó Rei das nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Pois só o nome dele, pois só teu nome é santo. Oh, maravilha de Deus! Oh, glória de Deus! Reconhecemos a santidade, reconhecemos quem Ele é, reconhecendo, aleluia, que nós nascemos para adorar ao Senhor, exaltar a Deus. Exalte ao Senhor aí na sua casa, glorifique o Senhor, exalte a grandeza de Deus, exalte a presença de Deus, exalte a bondade de Deus, exalte a soberania de Deus, porque Ele é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda gratidão da vida do homem, de tudo que Ele tem feito. Tudo que nós temos, tudo que nós podemos usufruir do fruto da terra, do fruto do mar, aleluia, das aves do céu, aleluia, do ar que respiramos, tudo vem do Senhor, do Todo-Poderoso, do grande eu sou, aleluia, do El Shaddai, do Adonai, aleluia, daquele que vive, daquele que reina, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, onipotente, onipresente, onisciente. Ele não abandonou os seus filhos, Ele jamais abandona os seus filhos. Aleluia. Essa manhã comece cheia da glória de Deus, cheia da Shekinah de Deus aí na sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que a presença do Senhor que habita dentro de você invada você, encha você, transborde você. Aleluia.
porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Aleluia, em tempos difíceis, quando nós temos a fé no Senhor, nada abala, assim como os montes estão em volta que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião e não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluia, 1000 cai de um lado, 10.000 à tua direita e você não será atingido, porque o Senhor está conosco. O guarda de Israel não cochila. Aleluia, se encha da glória, se encha do poder de Deus, se encha dessa certeza. Nessa manhã, o Espírito Santo que habita em nós testifica, aleluia, que apesar de todas as coisas, olhando o olho material, aleluia, nós até podemos achar que vamos desfalecer, mas isso não é a verdade na vida do cristão, porque os que confiam no Senhor, aleluia, jamais são envergonhados, jamais são abalados. Que bom estar com você, que bom estar nessa manhã, aleluia, que Deus proporcionou para nós. Cada um de vocês que estão aí, cada irmão, você tem um valor para Deus, você tem um valor para a minha vida, pode ter certeza disso. Aleluia, eu oro por vocês, assim como vocês têm orado por mim, e que o Senhor possa sim retribuir, que o Senhor possa sim fazer cada dia mais da obra perfeita dele na vida de cada um de vocês, né? Então, tem várias pessoas que entrou, estavam tocando, não deu para me dar uma boa-vinda por nome, mas ouvi alguns nomes, todos vocês aqui com muito carinho, para a gente passar esse tempo da manhã junto. E eu quero, irmãos, falar hoje de um tema. Eu coloquei um post essa semana sobre perdão, né? Então nós estamos tem meditado muito sobre isso, o verdadeiro por que pedir perdão, qual a necessidade disso para a vida daqueles que conseguem verdadeiramente reconhecer, apesar de não ser muitas vezes o culpado, mas reconhecer e conseguir liberar perdão. E aqueles que, mesmo tendo errado, conseguem encarar a pessoa que ele afetou e também pedir perdão, pedir desculpa pelo ato que ele fez, né? Então, sim, mas nessa manhã, em primeira mão, nós vamos ter mais série disso. Eu quero aqui falar sobre, primeiro, do perdão de Deus, né, que nós recebemos, né, para a gente entender tudo isso. E eu quero que você abra a Bíblia em Abacuque, capítulo 1. Nós vamos usar o versículo 13, né, de Abacuque. Abacuque, profeta, profetizou para Judá. E nesse tempo que ele está profetizando, Judá seria castigada pelos babilônios que vinham com toda a força dominar aquele tempo. E Abacuque estava sentindo-se amedrontado por Deus, porque Deus usaria uma nação mais ímpia, porque Judá estava em pecado, mas usaria uma nação ainda mais ímpia, uma nação ímpia, para poder castigar ou trazer a vara de Deus para Israel, para o reino de Judá. E nós vemos que ele começa então, esse olhar dele, pela iniquidade que Judá estava e pela o que Deus iria usar, que seriam os babilônios, ele começa então a fazer, não vamos dizer, a intercessão que ele faz. E nós estamos aqui na parte da parte da intercessão, Abacuque capítulo 1, versículo 13, que eu quero aqui meditar com você nessa manhã. E diz assim a palavra de Deus: Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Por que olhas para os que procedem aleivosamente e te calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele? Então, essa parte de uma pergunta que Abacuque está fazendo dentro da intercessão por Judá, pelo reino de Judá. E nós vamos estar meditando um pouquinho aqui sobre isso. O livro de Abacuque, o propósito desse livro de Abacuque
é mostrar que Deus ainda está no controle do mundo, apesar do aparente triunfo do mal. Então, irmãos, serve para nós hoje também, porque apesar de vermos, infelizmente, muitas pessoas morrendo, de várias formas, não só pelo mal que nós estamos vivendo, que estamos trancados dentro de casa, mas a nossa vida terrena, depois do pecado, ela sempre tem perdas, porque após o pecado de Adão e Eva, a desobediência, Deus anunciou que viria a morte. Então, a gente vê pessoas morrendo de acidente, pessoas morrendo, várias tragédias, doenças terríveis. Mas falando em si no que nós estamos, no contexto que estamos vivendo, nós vemos que, de certa forma, as nações da terra, Deus tem usado uma vara, debaixo da permissão dele, sim, para trazer de volta o Israel dele, para trazer de volta os filhos dele, que é eu e você, para despertarmos para o lugar que nós estamos vivendo e para aquilo que nós estamos dando maior atenção. Então, esse propósito do livro de Abacuque também serve para nós também, igreja do Senhor. Nós vamos ver que no livro de Abacuque, o versículo-chave é no capítulo 3 e o versículo 2, que diz, que a oração de Abacuque, ele fala assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. E lá, irmãos, no versículo 17, no final, algo tremendo que a gente usa muitas vezes, e nesse tempo, então, que nós temos que usar, porque quantas empresas fechando, quantas coisas acontecendo, quantas pessoas precisando, passando necessidade, na verdade, e Abacuque, que confia em Deus, esse profeta, falando para essa nação, e ele diz assim no verso 17 de Abacuque, capítulo 3, porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha força e fará os meus pés como das servas e me fará andar sobre as minhas alturas. Irmãos, nós precisamos sim, em todo tempo, até mesmo no tempo da bonança, nós precisamos ter essa fé, ter essa confiança em Deus, porque só assim nós vamos poder pular as barreiras, passar pelo mar agitado e não morrer. É Ele que nos sustenta, é o Senhor que nos sustenta. Então, nessa manhã, a primeira coisa que nós devemos, e eu quero que você perceba isso, é sentir confiança no perdão de Deus. A palavra de Deus vai dizer: o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Há dois tipos de cristãos. Primeiro, alguns cristãos não creem realmente que pecaram. Tem pessoas que falam que creem em Jesus e até mesmo professam, mas que acham que pecado cometido. Tem muito, infelizmente, mas tem muitas pessoas no meio nosso e no meio desse mundo, falando de totalidade, que ainda pensam assim, que pensam dessa maneira. Eu não sou Adão, então por que vai vir castigo sobre mim? Há também o outro tipo que não crê que estão perdoados. Tem muitos cristãos que ainda estão na igreja, que ainda estão na vivência do cristianismo, com a palavra de Deus, mas não se sentem perdoados. Vivem como escravos, condenados. E isso não é bom também, porque ele acaba trazendo várias consequências para a nossa vida. Quando você vai orar um peso danado, você não ora bem.
Você vai louvar, não vou louvar porque eu me sinto pecador. Aí eu vou pregar, não me sinto capaz de subir no altar da igreja. Então ele te paralisa, acaba paralisando a obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Então nós vamos tirar essa consciência pela palavra de Deus e entender de fato como é esse perdão de Deus. Todos nós queremos nos sentir perdoados pelas coisas erradas que fizemos, né? Então, não é muito bom você fez algo errado, reconheceu, e você vai ali e tem um perdão. Faz muito bem isso. Por isso que é uma das bases importantes do porquê perdoar, né? O porquê perdoar, ele está dentro de duas, né, principais fontes. Quando eu libero perdão a uma pessoa que me ofendeu, sem ela reconhecer que me afetou, eu estou fazendo bem para mim. A pessoa em si que me fez o mal, se ela não reconhecer o pecado dela e se arrepender, ela não receberá essa graça, mesmo eu olhando para ela e não condenando mais, porque perdoei, tirei o peso das minhas costas, mas ela está sob um julgamento, não meu, mas um julgamento daquilo que planta colhe. E ao mesmo tempo também nós que cometemos pecados, erramos e reconhecemos, e a palavra de Deus vai dizer: aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. O perdão de Deus, então, está na base de quê? Deus não perdoa aquele que não está arrependido, né? Deus liberou o perdão para que todos tenham acesso a se arrepender e ser perdoado. Mas as pessoas que não reconhecem a obra de Jesus na cruz, né, eles de maneira alguma alcançarão o perdão de Deus. Porque o perdão de Deus já foi uma ação. A ação foi dar o seu filho na cruz do Calvário para morrer sem culpa alguma, mas tomando a culpa de toda a humanidade, todo o pecado praticado no mundo que viria a ser praticado ainda. E ele ali deu a vida, deu a sua vida como malfeitor da cruz, figurando nós, sendo nós, no nosso lugar. E todo homem que confessa o Senhor Jesus, renuncia o pecado, se arrepende do pecado, então é perdoado por Deus. E lembrando sempre, quando nós homens chegamos para uma pessoa para dizer: me perdoa assim porque eu fiz isso com você, a gente não sabe a profundidade desse arrependimento. Nós só vamos conhecer a profundidade desse arrependimento quando na vida a pessoa não voltar a fazer aquilo mais. A pessoa não voltar a te atingir mais com a mesma situação que ele te atingiu naquele tempo. Então é um sinal de reconhecimento. Mas Deus sabe a intenção do coração, sabe a verdade das nossas vidas. Ele é onisciente, sabedor de todas as coisas. Então a confissão para Deus, ela é algo que não tem como a gente camuflar e nem criar uma máscara, né? Ou se arrependeu de fato, reconhecemos que nós somos pecadores, nos arrependemos e mudamos de vida, ou nós continuamos praticando os mesmos pecados, achando que estamos enganando a Deus. Na verdade, estamos enganando a nós mesmos. Mas o perdão de Deus foi liberado. Nós cristãos sabemos que todos os nossos pecados são perdoados, desde quando nós confessamos e deixamos. Isso já é uma cultura nossa, isso já é uma posição da igreja, mas ela precisa ser bem assimilada. E é isso que eu quero passar para nós aqui. Eu quero te ajudar a ter total compreensão da realidade do seu pecado e da realidade do perdão de Cristo. Então nós estamos aqui falando de perdão, mas primeiro estamos falando daquilo que foi feito em nossas vidas por Deus, né? E assim, esse livro que nós lemos, Abacuque, está um intercessor, um profeta intercedendo por uma nação que seria castigada pelos babilônios, que seria castigado ali por pessoas muito, vamos botar aos olhos, muito mais ímpias do que o próprio Judá. Mas não era. Pecado é pecado, nem? Pecado é pecado. Pecado é pecado.
Então vamos lá, o que é pecado? Se algo é moral, você se sentirá bem depois. Se algo é imoral, você se sentirá mal. Mas isso, irmãos, não é a visão bíblica de pecado. Isso é a visão popular. Ah, me senti tão mal de ter feito, né? Depois você faz alguma coisa errada, começa a se sentir mal, né? E aí acha que isso, né, é arrependimento, né? Não. Né? Às vezes porque praticou algo imoral, você se sente mal, mas continua praticando, continua fazendo. Né? Então a visão bíblica de pecado não é essa. Essa é a visão popular. É isso? Amém? Vai colocando aí, ó, vocês vão entendendo, irmãos, vão participando comigo, porque eu não estou vendo vocês, fica difícil demais. Eu não sei a compreensão, eu não sei o nível de compreensão que eu estou tendo de vocês. Mas quando vocês, de alguma forma, esse movimento aí, eu dou uma interpretação para mim, porque quem sabe ler o pinga a letra. Então, a visão bíblica de pecado é a atitude de querer as coisas do seu jeito. Toda vez que o homem busca as coisas só do seu jeito, da sua vontade, da sua alma pecadora, né, está ali trazendo sobre si condenação. Mas, quando nós fazemos do jeito de Deus, então por que existe a palavra de Deus? Ela mostra o caráter, ela mostra quem Deus é, ela revela quem Deus é, ela revela em todas as formas que Deus vem se revelando, né, no jardim com a ordem, depois com o povo de Israel, Moisés, as leis, né? E aí a gente vai ver depois do tempo agora que se manifesta a graça de Deus, né? No qual é um favor imerecido, um presente que Deus dá à humanidade, de perdoá-la, né? Ela reconhecendo que é pecadora. Então, que é pecado na visão bíblica? Fazer as coisas do nosso jeito, da nossa vontade, do nosso querer. Desviar do alvo de Deus. Desviar da vontade de Deus. Não fazer as coisas do jeito de Deus. Eu acho que está bem claro, bem simples, bem claro, para a gente dar continuidade aí. Se está aí, bota aí, vai aí. O quanto Deus se importa com o pecado? Uma pergunta. O quanto Deus se importa com o pecado? Abacuque, no versículo, lemos do capítulo 1 de Abacuque, versículo 13, olha só. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Lá em 1 João 1,5, ele diz: Deus é luz, nele não há trevas. Então, o quanto Deus se importa com o pecado? Isso é muito importante entender. Por quê? Porque senão eu vou viver pecando e tudo bem, beleza. A vida não é desse jeito, não. Não é dessa forma. É em busca da santidade para ver Deus. Sem a santificação, ninguém verá Deus. É quando o homem reconhece a santidade, é quando o homem reconhece o que os olhos dele estão contemplando e sabe discernir se aquilo é certo e errado e desviar do errado, do certo. Isso é santidade. É quando o homem está ouvindo com os ouvidos e ouve alguma coisa que não condiz, aleluia, com a santidade de Deus, e ele então resiste, ele tapa os ouvidos para isso, ele não pratica, ele não dá atenção, ele não dá credibilidade a essas coisas. Santidade, ela é proveniente de quando o homem, Jesus ele falou que mais faz mal que sai do que o que entra.
né? Quando um homem vigia as suas palavras, né? Que as palavras não sejam palavras fora do contexto da santidade de Deus. Quando o homem santifica os seus lábios, quando o homem sente o cheiro desagradável, né? Que é essa, no mundo espiritual falando bem claro, né? Quando tem a prostituição, o assassinato, a droga, os vícios, o ambiente, o perfume que exala desse ambiente, que chega até os corações de Deus, é o mesmo que exalou de Sodoma e Gomorra. Isso aí. Então, toda vez que o homem, que nós, de alguma forma, fazemos a nossa vontade, sem estar dentro da vontade de Deus, sem estar dentro do contexto de quem Deus é, da palavra de Deus, é pecado. E como Deus se importa com isso? Deus é santo. Ele não compactua com o pecado. Ele ama o pecador, mas ele não compactua com o pecado. Deus, ele está pronto para perdoar, mas ele não passa a mão em cima da cabeça de pessoas que fazem mal e está tudo bem, continua fazendo. Não, de forma nenhuma. Isso pode não parecer importante, afinal, para nós cristãos, Jesus já não pagou pelos nossos pecados? Então, irmãos, uma coisa é minha vida de ignorância até eu encontrar o Senhor Jesus, até eu encontrar a pregação do Evangelho, até eu me decidir verdadeiramente crer na obra que Jesus fez por mim, me arrepender disso, aquilo foi apagado. Mas dali para frente, eu agora vou ter que viver em santificação, me santificando em cada momento da vida, em cada ação que a minha vida me presenteia, discernindo entre a vontade de Deus e a vontade do homem. Aquilo que satisfaz o homem, os prazeres, egoísmo, orgulho, vaidade, ou seja, o que Pedro diz, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Isso vai de desencontro a Deus. Vai de desencontro total a quem Deus é. E nós, como filhos de Deus, devemos então viver uma vida, agora trocar isso, mudar, deixar, viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por que você deve se preocupar com o pecado quando Deus o ama e oferece um plano maravilhoso para a sua vida? Outra pergunta, por quê? Porque Deus me ama, Deus já deu a vida do filho dele, por que eu devo me preocupar com o pecado? Por que eu devo me preocupar com estar fazendo alguma coisa errada? Talvez fosse melhor ver os pecados como erros, meros deslizes cometidos no decorrer da vida. Deus jamais vê o pecado dessa maneira. Deus, pecado é pecado. Deus não vê, foi um erro, foi um deslize. Não, pecado é pecado. E pecado, ninguém quer ouvir. Em pregação alguma, ninguém fica na frente da tela. Poucos. Nós não gostamos de ser confrontados, queremos ser aceitos dos nossos erros, da maneira que nós somos. São poucos, a gente vai ver isso na vida, são poucos que buscam melhorar o ambiente que vive, se acomodam. São poucos que buscam subir de níveis na vida, se acomodam com o que tem, colocam crenças limitantes na vida, tá tudo bem, é isso mesmo, e vive mal. E isso com o pecado da mesma forma, leva o pecado, errei. Não, pecado, nós precisamos ser confrontados como povo de Deus para não cair em mãos de um castigo, de uma vara que depois não tem volta. Enquanto há tempo de arrependimento, se arrependa, busca o Senhor, o profeta Isaías,
busca o Senhor enquanto se pode achar, né? Que o ímpio abandone os seus caminhos. Então, irmãos, busque ao Senhor enquanto se pode achar. E que quem está praticando mal desvie logo desse caminho. Vem para a palavra de Deus, vem buscar o Senhor. Não faz o que todo mundo está fazendo. Não faz o que caiu, vou cair. Leva a sério a vida com Deus, o relacionamento. Por causa de um pecado, Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Por causa do pecado, Deus enviou um dilúvio sobre os habitantes da terra nos dias de Noé. Ele derramou fogo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra por causa do pecado. A imoralidade que aquela nação cometia. O pecado manteve os filhos de Israel no deserto por 40 anos. Um lugar que era só atravessar e chegar na Canaã. Mas Deus, trabalhando com o pecado que estava no coração de Israel, o povo fica em círculo 40 dias, 40 anos, andando em círculo, passando provações. Por quê? Porque o coração deste povo não estava em Deus. Deus odeia o pecado. Deus odeia o pecado. Porém, para nós, o pecado traz uma sensação boa. E por isso, fazemos o que fazemos, irmãos. Quando a gente entende o conceito do que é pecado, nós vamos entender. Pecado é quando o homem faz sua própria vontade, não se importando com a vontade de Deus. Faço o que eu quero, sou dono de mim. Não. Graça não é fazer o que eu quero, é fazer o que é necessário ser feito, viver uma nova vida como filho de Deus, perdoado, regenerado, transformado pelo sangue do Cordeiro. Deus sabe da existência do mal, contudo não é mal nem cede a ele. Deus conhece o mal, sabe do mal, mas não se mistura, não compactua, não pratica o mal. Contrário ao homem, sabe o que é errado, continua fazendo. O homem sabe que as drogas é um vício, a bebida é um vício que destrói famílias, que não convém o homem viver disso. Sabe que a prostituição, ele está causando a ele próprio, ao seu corpo, continua prostituindo. Rouba, mata, mente, calunia, continua fazendo para o homem, muitas vezes mesmo sabendo que é errado, mas para ele está trazendo prazer. Então, se a gente for olhar no contexto, o homem está tão, nós estamos tão condensados e misturados que muitas vezes, se não formos confrontados pela palavra de Deus, nós mantemos o pecado como estimação, pecado de estimação, aquele que eu não consigo vencer. Então está tudo bem, desse jeito mesmo, não tem jeito, vou continuar com a minha vida assim. Vamos lá, a parte culpada. Quando nós pecamos, o Espírito de Deus que habita em nós se entristece. Às vezes ele faz com que você sinta culpado. Ao pecar, você está escolhendo naquele momento viver de modo independente da vontade de Deus para a sua vida. Isso não faz com que Deus o odeie. Ele ainda o ama. Mas isso o entristece. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Está lá em Efésios 4, versículo 30.
para entender como o pecado afeta, vamos dar uma olhada na diferença entre o seu relacionamento com Deus e a sua comunhão com Deus. Então vamos lá, eu vou falar 4 textos bíblicos e cada um deles vai listar uma lista do que é o relacionamento com Deus e mais 4 é da comunhão com Deus. Primeiro, relacionamento com Deus. Começou quando você recebeu a Cristo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Segundo, é eterno. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 e 4. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Eu estou falando de relacionamento com Deus. Terceiro, é mantido apenas por Deus. Evangelho de João 10, 27. Vamos lá. (27, 28, 29). As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que me deu, é maior do que todos. Ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Aleluia! Nunca muda. Hebreus 13, 5, vamos lá. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei, nem te desampararei. Comunhão, relacionamento do homem com Deus. Começou quando eu aceitei Jesus. É eterno. É mantido por Deus. Nunca muda. O que Deus é, Ele nunca muda. A sua palavra nunca muda, não volta atrás. Permanece. Agora vamos lá no 4º pilar da comunhão. Da nossa comunhão com Deus. Começou quando você recebeu a Cristo. Colossenses 2, vamos lá. Colossenses. Irmão, eu tô aqui assim, desculpa eu estar gritando. Mas a glória é demais. Colossenses 2, versículo 6. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Andai nele. Aleluia. Nossa comunhão com Deus pode ser interrompida. Olha, irmãos. Salmos 32, vamos lá. Salmos 32. 3, 5. Nós vamos ver aqui. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. A comunhão com Deus pode ser rompida quando o homem não confessa o pecado e deixa.
o véu continua. O véu só vai ser tirado na comunhão com Deus quando o homem confessa e deixa. Comunhão com Deus é mantida em parte por mim e por você. 1 João 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Então a comunhão com Deus, ela é mantida também pelo homem que confessa e deixa. Muda quando você peca. A comunhão com Deus muda quando o pecado, quando o homem cede à vontade dele e peca. Salmo 66, 18, vamos lá. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. O Senhor não me ouvirá. Irmãos, o que sempre fez separação entre o homem e Deus foi o pecado. Na velha aliança, tínhamos lá o templo, o tabernáculo, e o homem vinha, o sacerdote só podia entrar além do véu, no Santo dos Santos. Sacrificar o cordeiro para que o pecado da nação de Israel fosse perdoado. Agora veio a graça. E Jesus rasgou o véu de alto a baixo. E o homem pode ter acesso a Deus quando se arrepende, confessa e deixa o pecado. O homem então passa a ter esse relacionamento com Deus e a comunhão com Deus direta. O único intercessor que nós temos é a intercessão da nossa oração, o Espírito Santo que intercede com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, a oração verdadeira de dentro de nós, a Deus, não da nossa vontade, a alma carnal, mas da vontade de Deus para nós. E o intercessor que está sentado à direita, que é Jesus, que intercede por todos aqueles que creem nele. É o que Estevão viu, está sentado à direita do Pai, o Cordeiro de Deus, nosso sumo sacerdote, Jesus. Mas o perdão, ele é dado a nós, oferecido de graça. Bem, o seu amor me deu uma nova canção eterno de Deus com você. que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Comunhão significa sua união, momento a momento, enquanto estivermos nesse mundo material, físico, nós temos que manter a comunhão em todo momento, com Deus. Por isso que o Espírito Santo vem habitar para viver com Ele, onde Ele O seu amor me deu uma nova canção fazer a vontade dele. Pecado torna que me transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor e hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. O seu amor me deu uma nova canção que me transformou
transformou e me deu uma direção. Me mostrou o que é o amor. E hoje eu posso ver. E hoje eu posso ver. Mostrou que a sinceridade e hoje eu posso
E eu estou aqui, e eu estou aqui, e eu estou aqui pra te ver, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer: Paizinho, eu te amo. Pra poder te abraçar, pra poder te abraçar, pra poder te abraçar e te dizer: eu te amo, porque eu sou teu, 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 porque eu sou teu. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Cante sobre o seu Pai nessa noite. Tu és aquele que era, aumenta o volume da tua voz e comece a cantar isso pro teu Pai. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és aquele que era, que é e que há de vir. Só tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. Tu és aquele que era, que é. Yes! Tu és aquele que era. Tu és aquele que
1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possas suportar. Irmãos, esse versículo, está dentro de um contexto de que Paulo está ensinando a igreja de Corinto sobre a tentação. Então, depois você lê esse capítulo 10 todinho de 1 Coríntios, você vai a entender esse contexto, porque eu estou usando um versículo, mas eu estou usando dentro de um contexto. Tiago também, Tiago diz, ninguém diga sou tentado por Deus, está lá no capítulo 1, versículo 13. Nós lemos 1 Coríntios 10, 13, agora Tiago 1, 13. Glória a Deus. Diz assim, ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído, engodado pelas suas próprias concupiscências, depois, olha irmãos, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Tentação, por isso que a gente ensina, é melhor você confessar tentação do que confessar pecado. Quando a pessoa chega para confessar pecado, irmãos, é a mesma situação que a gente fica. Deus já liberou o perdão, já condenou o pecado na carne, ele já diz o salário do pecado é a morte, falou isso lá para Adão e para todos da terra. O salário do pecado é a morte. Que morte é essa? Separação do homem para com Deus, morte eterna. Não é a morte terrena, mas é a morte eterna, separação do homem para com Deus. Então, é bom a gente entender, que a tentação, foi a mesma que a serpente usou para fazer com Eva. Só que Tiago está falando dentro disso. Ela olhava, ela gostou. Quando ele falou que ia ser igual a Deus, então aquilo encheu os olhos dela e ela pegou o fruto e comeu. Era a vontade dela, então ela fez a vontade dela. E a vontade de Deus era o quê? Não coma desse fruto, coma de todos os outros, mas desse não. O pecado sempre vai estar nesse contexto. O pecado, como a gente viu lá no início do devocional, ele é fazer a minha vontade, não importando com a vontade de Deus. Tentação é quando você está sendo tentado por alguma coisa, algo está ali te chamando a atenção em vários níveis da vida, aí junta tudo, irmãos. A gente sabe discernir, nós somos racionais, nós somos emocionais, nós somos sentimental, nós somos completos, para saber entender ali, Ah, não, peraí. Agora nós temos a palavra de Deus para confrontar. Não, aqui a palavra de Deus fala que isso não pode. Não pode. Não é a vontade de Deus, não é. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ande nela e usufrua disso. Deus o perdoou completamente por todas as coisas que você fez. Quando a gente aceitou Cristo, confessou. Portanto, agora nenhuma condenação há para quem estão em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne. Obras da carne, Gálatas 5, 19, 20, 21. Mas as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, imoralidade, avareza, ciúme, iras, pelejas, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfia, emulações, gritarias, contendas, invejas, bebedices,
Todas essas coisas não herdarão o reino de Deus nos quais praticam essas coisas. O apóstolo Paulo deixou bem claro, né, sobre isso. Deixou esclarecido sobre isso. Ele não olha novamente para os seus pecados e falhas com condenação, e nem você deveria. Mas uma vez Deus diz, dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Hebreus 10, versículo 17. A nuvem de culpa se foi. Aceite o perdão completo de Deus. Muda de vida. Muda de vida você e eu. Nós conseguimos sim dizer não à tentação. Podemos sim, temos sim a santidade e o Espírito Santo para nos ajudar em nossas fraquezas. A falar, não vou fazer, não vou cometer essas coisas, não vou andar por esse caminho. Há um caminho melhor para andar. É no centro da vontade de Deus. Finalizando, irmãos, aqui, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Romanos 8, 2. A vida cristã é uma vida de liberdade, tanto da culpa quanto para viver como Deus planejou. O que, em essência, é o que trará a maior satisfação da vida. É um processo de crescimento, de se tornar mais como Cristo e de ser um reflexo dele. E crescer leva tempo, não é do dia para a noite. Agora sim, estou assim, não. Toda essa vida, a gente vê quando a gente aceita Jesus, a gente fica no primeiro amor, né? E a gente quer acabar com tudo de uma vez. E a gente começa a condenar as pessoas pelos erros dela, né? Achar que a gente é mais santo do que os outros. Mas depois, com o tempo, a gente vai vendo que também a gente continua tendo que lutar contra o pecado, contra a tentação. E aquilo que estava escondido lá por um pecado maior dentro de nós, né? Porque sempre tem aquele que a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Sempre tem aquele pecado que ele vai puxar outros, né? Nunca vai ficar só nele, né? Então, quando o Espírito Santo traz a luz e nós começamos a perceber, a primeira coisa que a gente tem que fazer é aquela ordem que Jesus deu. Se o teu olho direito escandalizar, corta. Ele não está para arrancar o olho, irmão, né? Mas ele está usando uma figura para a gente entender, porque quando você não enxerga, você não vai ver mais aquilo que está fazendo o seu olho pecar, né? E a boca, a orelha, as mãos, ele fala de todas as formas, né? Como nós devemos viver em santidade. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, nós vimos aqui a forma que Deus perdoa. Só você conhece a sua confissão, como você fez a sua confissão, sabe da profundidade que foi e sabe verdadeiramente dos pecados, de coisas que precisamos ser libertos. Mas Deus, Ele habita dentro de nós e Ele quer mudar a nossa vida. Ele não quer que nenhum homem se perca, mas que todos se arrependam e sejam perdoados e curados. Então o clamor do Espírito Santo nessa manhã para nossas vidas é que nós possamos, ao reconhecer o pecado, saber que tem um Deus que, se a gente confessar e deixar, a gente vai alcançar misericórdia. Não é o fim do túnel, não é a derrota, mas pode ser o início de um momento tremendo de relacionamento e comunhão com Deus. É muito simples, é simples demais, porque é o homem, eu e você, que sabemos quem nós somos, sabemos
como estamos vivendo e o que estamos fazendo. O Espírito Santo, ele habita em nós, não para condenar, mas para trazer luz, para nos convencer do pecado, para nos transformar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estão selados para a vida eterna. Faça a vontade de Deus sempre. Busque naquilo que você está fazendo, naquilo que nós estamos fazendo no dia a dia, no trabalho, nas amizades, onde a gente for, onde a gente colocar a planta dos pés. Busque se aquele ato ou aquilo que eu estou falando está de acordo com a vontade de Deus. A aprovação não é das pessoas, irmão. A gente não tem que viver pela aprovação das pessoas. Nós temos que viver pela aprovação de Deus. É por isso que a gente sempre aconselha uma mulher, quando vai usar uma roupa, pergunta ao Espírito Santo. Espírito Santo, eu estou sensual? Eu vou escandalizar? Eu vou levar a tentação à vida de alguém? E quando a gente faz essa pergunta, o Espírito Santo ele vai nos ajudar, sim, a viver uma vida em santidade. A lei, por mais que o homem fale, não pode ficar assim, ou que o marido briga com a esposa, essa roupa está muito curta, ou que o pai fala com o filho, essa roupa está muito curta. A pessoa vai ignorar se não tiver o temor de Deus, se não tiver um relacionamento com Deus, e assim é para todos os outros pecados. Aquilo que eu quero mostrar, aquilo que eu quero fazer, não só nós podemos impedir. Só nós. Então, não entristeça o Espírito Santo. Receba esse perdão glorioso que Deus ofereceu em Jesus, apagou. Viva uma vida de liberdade, mas uma vida de responsabilidade, de saber aquilo que eu estou causando no outro, de saber aquilo que eu estou, de certa forma, afetando as outras pessoas. Né? Os homens, da mesma forma, cuida para que as palavras estão saindo da boca. Cuida, você é templo, nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Nós somos templo. E como templo do Espírito Santo de Deus, nós devemos honrar Ele. Nós podemos honrar Deus. Honrar o Espírito Santo. Então, ao confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Quando confessar, deixa. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Após a misericórdia ter sido alcançada, vai caber a mim e a você andar agora no centro da vontade de Deus, não sair de lá. Se Adão e Eva continuassem andando no centro da vontade de Deus, estaria no jardim. Quem pode dizer que nós não estaríamos também vivendo um jardim? Porque a terra é grande. O jardim, criado por um casal, começou tudo ali, dando no início uma interpretação da história. Mas a gente olha nessa natureza maravilhosa do mundo e a gente vê que ontem mesmo eu estava vendo ali aquele canal Planeta, eu gosto de ver animais. A coisa que eu gosto de ver é essas coisas assim, animais, natureza, e olhando ali para o fundo do mar, olhando ali para como Deus é perfeito. E a gente vê que em cada lugar, eu estava vendo lá no México ontem, né, cada lugar tremendo, lindo. E busque olhar na televisão coisas que não vai trazer maldade para você. Na internet, coisas que não vai trazer maldade para você. Né, que não vai te contaminar. Porque, irmãos, você come a comida, ela vai cair e vai depois ser jogada fora. Mas aquilo que os seus olhos veem, que os seus ouvidos ouvem e o cheiro fica impregnado. Aquilo que você toca, aquilo que você sente, fica impregnado. E é por isso que Satanás tem pego muito as pessoas nisso. Porque fica lá dentro. Fica dentro de nós, a nossa visão é fotográfica. Então, a mensagem subliminar que é passada por trás de todas as coisas que a gente vê, de uma novela, de um filme muitas vezes, aqueles palavrões,
né? Aquilo acaba ficando afetando a gente uma hora. Então, tem tanta coisa boa para ver, tem tanta coisa boa para fazer. Busque sempre fazer isso. Busque fugir, sim. A Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, nessa manhã, nesse momento, eu quero que você saiba, primeiro, desse perdão de Deus como é. E aí, depois, domingo que vem, no devocional, nós vamos falar do nosso perdão, da forma que nós devemos perdoar.